Antes da gente falar em si dos filmes, eu coloquei a foto da Sidney Prescott, porque ela é considerada uma grande ícone LGBT+, dos filmes, apesar de não ser um personagem LGBT+. Aí já vem uma pergunta que eu tenho aí pro Will, famoso pergunte para um homem gay, porque muitos, não só ela, mas a Laurie Strode, o Babadook, enfim, Exato. Por que muitos personagens são abraçados pela comunidade LGBT+, do terror, exato. Assim, eu vou ir para um lado mais pessoal da coisa e de algumas pessoas que eu já ouvi. Eu acho que a gente acaba se identificando com essas criaturas e com essas personalidades, né? A própria Sidney, a própria a Jamie Lee Curtis em si, né? A figura da Jamie Lee Curtis em si, né? Como Laurie Strode, é muita tendência principalmente de quem é gay, olhar para figuras femininas de poder e se apegar a elas, né? Porque nós que somos gays, assim, eu falo sem problema nenhum, a gente é muito relacionado ao nosso lado não, né, mas as questões da feminilidade, entender que existe um sentimento muito maior do que simplesmente você ser bronco, rústico, ficar, né, o tempo todo, né, coçar o saco e cheirar depois. Né, você consegue ser além. Eu até falo que hoje em dia, hoje existem muitos, e eu falo isso assim, sem nenhuma questão, mas existe muito, como o pessoal fala, os héteros padrões, os gays padrões, né, as gays padrãozinho, né, a gay padrãozinho, a gay mais heteronormativa, se ela hoje pode andar na rua, fazer o que ela quiser, é porque muitas das figuras mais afeminadas, as poquezinhas, foram quem apanharam na rua para essa pessoa poder andar lá. Né? E muitas vezes no cinema, essas figuras, elas são as figuras que mesmo nos representam. A Sidney, muitas vezes, ela foi uma figura que a gente olhou e falou assim, poxa, olha só, a menina sofrida, né, tem um assassino atrás dela, mas chega um momento ela faz dar uma porrada nessa... 4 vezes, ela dá uma porrada 5 vezes agora, né? 5 vezes agora, eu tô torcendo para esse filme. Então, essas figuras, elas se tornam figuras que a gente se apega. O Babadook, por exemplo, né, a figura é estranho, o Babadook é estranho, ele é bizarro, ele tem uma estranheza, mas a estranheza dele também tem uma questão a mais. Então e o termo queer, né, que é um termo muito relacionado ao estranho, ao esquisito, ao bizarro, né, a gente conseguiu meio que transformar isso futuramente, não, falou assim, isso aqui é queer porque é estranho mesmo, mas é um estranho que subverte algo que as pessoas querem nos colocar. Então eu acho que muitas vezes esses personagens são justamente isso, eles subvertem coisas que as pessoas querem que sejam normais. Então, por exemplo, a Sidney deveria ser a menina sofrida até o final. Mas não, desde o primeiro Pânico, a gente percebe que ela não é assim, né? Que ela subverte isso através dela. Né? O Babadook, ele não é uma entidade, um vilão comum, como qualquer outro, que poderia aparecer e fazer suas atrocidades, né? Ele tem um porquê dele existir, né? Dentro daquela história. A própria Laurie Strode, né? Ela vai se tornando uma figura de maior peso, né? Ela vai se tornando uma figura muito mais forte. No último filme, então, a gente tem a Laurie, nossa... Né? A figura da Laurie é uma figura muito emblemática. Então são figuras que subvertem aquilo que as pessoas esperam. Então acho que a gente se apega demais nisso. Figuras que conseguem subverter aquilo que as pessoas estão esperando. E porque muitas vezes a gente não é o que as pessoas esperam, né? E tá tudo bem você não ser, até mesmo você que está me ouvindo agora e está assistindo esse podcast, não tem problema você não ser aquilo que as pessoas esperam, e que bom que você não é. Que bom que você não é, porque é muito importante a gente não ser simplesmente aquilo que as pessoas nos colocam, né? Eu acho que a gente falar de queer horror hoje é falar de algo que ninguém fala muitas vezes. São poucas pessoas que você vê aí. Se você vai procurar vídeos no YouTube, se você vai procurar materiais, são poucas pessoas que falam, e que bom que a gente está falando. Então, mais uma vez, a gente está subvertendo algo que as pessoas esperam. Esperam de falar de terror, do terror sanguinolento, do terror de Invocação do Mal, do terror, né, das grandes franquias, mas a gente está trazendo algo diferente. Então, eu acredito que essas figuras são justamente isso, subvertem aquilo que as pessoas esperam e trazem algo que é mais representativo aí no caso. É isso. Acabou a live, tô indo embora agora. Falando dos filmes, a gente vai citar alguns filmes aqui, né, que
que falam, que são horror queer, né, que tem personagens LGBT+, no centro de suas narrativas, né, alguns deles, em sua maioria. Uns a gente vai falar com mais... Eu queria comentar que coitado do Thiago, né, gente? Eu propus o tema e botei ele para ver o filme. E o filme, gente, é um filme que, assim, é um filme que muitas vezes tem as nudez, tem um sexo, tem uns negócios ali... Né? Eu falei, gente, coitado, vai ser a diversão do Thiago no final de semana. Eu falei com... O Will mandou um filme que... ele falou, cuidado que esse aí tem muita cena de sexo. Eu falei, vou ver com a minha avó esse filme. Mas... Oh, meu Deus. Mas é isso. Alguns deles tem bastante, né? Outros não tem. Mas, assim, a maioria deles tem o personagem LGBT+, no centro da sua narrativa. É importante dizer que um filme horror queer, ele tanto pode abordar positivamente, né, o personagem LGBT, como negativamente. Tem vários filmes aí que falam que eu sou representativo, mas na verdade ele está regredindo. Não. Mas se trata de um horror queer também, né? Porque tem esse personagem, apesar de tratar ele de forma negativa, né? O primeiro deles que a gente vai falar aqui... Só um comentário, existem muitas pessoas que ainda, né, trazem essa questão, né? Mas o filme ele tem que sempre representar, ele é obrigatoriamente, se ele tem que ser feito, ele não pode mais representar a figura de uma maneira ruim. Nem sempre, porque existem histórias ruins ainda dentro do nosso meio, lógico, né? Mas eu acho que o grande problema é quando as pessoas se apegam demais a esse tipo de história. Sempre a figura ruim, sempre a figura sofredora. Eu até comentei isso uma vez num podcast, que eu não gosto desses filmes com temática LGBT, que no final sempre um do casal morre, sempre alguém passa, sabe, fica com câncer, sempre acontece alguma coisa. Eu não consigo gostar mais de filmes assim, porque a vida não é só sofrimento, né? Lógico que a gente está falando... Lógico que a gente tá falando de terror, né, de filmes com temática de terror, que é uma outra ideia. Mas, às vezes, assim, graças assim, a bons cineastas, a gente tem histórias LGBTs novas sendo contadas de uma maneira muito mais interessante, de uma maneira muito mais divertida, muitas vezes. Caricata, às vezes, sim, mas não é mais o caricato escrachado, mas é aquele caricato que você fala assim, poxa, isso acontece no dia a dia, isso é real. Sim. Né? Então, a gente consegue criar essa linha, né? Mas os filmes que a gente vai citar aqui, olha, eu até depois falei, gente, tinha tantos outros filmes, mas assim, foi bom a gente citar, a gente vai citar depois outros, fazer uma menção honrosa também, enfim, vai ser bacana.